Primeiro conto. O Hospital São Lázaro, o vento uivava, através das janelas quebradas do Hospital São Lázaro, quando Pedro estacionou sua van de equipamentos na entrada principal. Como investigador paranormal amador e youtuber em ascensão, ele havia recebido dezenas de mensagens sobre o hospital abandonado na periferia de Belo Horizonte, fechado há 15 anos após um surto de mortes inexplicáveis. Esta seria sua investigação mais ambiciosa até agora. O hospital erguia-se como um monumento ao abandono. 5 andares de concreto manchado e vidro estilhaçado. As videiras haviam conquistado a fachada, criando veias verdes que pulsavam sob o luar. Pedro verificou seu equipamento. Câmeras infravermelhas, gravadores digitais, detectores de campo eletromagnético e sua nova aquisição, um dispositivo de comunicação espiritual que supostamente permitia conversas em tempo real com entidades. Antes de entrar, Pedro revisou suas anotações. O Hospital São Lázaro fora inaugurado em 1987, especializado em doenças infecciosas. Em 2009, durante uma noite de tempestade, todos os 47 pacientes da ala de isolamento morreram simultaneamente às 2h47 da manhã. As autópsias foram inconclusivas. Os corpos não apresentavam sinais de violência, envenenamento ou doença. Simplesmente haviam parado de viver, todos no mesmo instante. A enfermeira-chefe, Dolores Sampaio, foi encontrada no porão 3 dias depois, em estado catatônico, repetindo incessantemente: "Eles abriram a porta. Eles abriram a porta errada." Pedro empurrou as portas duplas da entrada. O rangido ecoou pelos corredores vazios como um grito de advertência. O saguão principal estava em ruínas, cadeiras de rodas enferrujadas empilhadas em um canto, macas viradas, papéis médicos espalhados pelo chão úmido. O cheiro era sufocante, mofo misturado com algo químico e um toque de decomposição que parecia impregnar as paredes. Ligou sua câmera principal e começou a narrar. "São 23h15 e estou entrando no infame Hospital São Lázaro. A temperatura aqui dentro é pelo menos 10 graus mais baixa que lá fora. E posso sentir uma pressão estranha no ar, como se o próprio edifício estivesse me observando." O detector EMF começou a apitar suavemente, indicando atividade anormal. Pedro seguiu o sinal através do corredor principal, passando por salas de exame com equipamentos médicos cobertos de ferrugem. Em uma delas encontrou prontuários espalhados sobre uma mesa. Focou a lanterna nos papéis amarelados, todos datados da noite fatídica, todos interrompidos no meio de anotações rotineiras. Um prontuário em particular chamou sua atenção. Paciente João Silva, 34 anos. A última anotação, escrita com caligrafia trêmula, 2h45. Paciente relata ver o homem sem rosto no canto do quarto. Aumentada sedação. 2h46. Todos os pacientes começaram a gritar simultaneamente sobre o homem sem rosto. 2h47. Silêncio. A palavra estava incompleta, como se quem escrevia tivesse sido interrompido abruptamente. Pedro sentiu a temperatura cair ainda mais. Sua respiração formava nuvens de vapor no ar gelado. O detector EMF agora emitia um zumbido constante. Decidiu subir para a ala de isolamento no 3º andar, onde as mortes haviam ocorrido. As escadas rangiam sob seu peso e ecos estranhos pareciam segui-lo, passos que não coincidiam com os seus, sussurros em uma língua que não reconhecia. No 2º andar parou abruptamente. Todas as portas do corredor estavam abertas, exceto uma no final. A porta da sala 213 estava não apenas fechada, mas selada com tábuas pregadas em X. Aproximou-se cautelosamente. As tábuas eram relativamente novas, não tinham mais de alguns meses. Alguém havia voltado para selar especificamente aquela sala. Por quê? Pedro removeu as tábuas com um pé de cabra que trouxera, o som dos pregos sendo arrancados ecoando como gritos pelo corredor silencioso. Dentro, a sala estava impecavelmente limpa, em contraste gritante com o resto do hospital.
Uma cama hospitalar ocupava o centro, lençóis brancos perfeitamente esticados. Nas paredes, símbolos estranhos desenhados com o que parecia ser sangue seco. Pedro reconheceu alguns. Eram símbolos de contenção, usados em várias culturas para aprisionar entidades. Mas havia algo errado com eles. Algumas linhas estavam borradas, como se alguém tivesse tentado alterá-los. O dispositivo de comunicação espiritual em seu cinto começou a crepitar. Pedro o ligou, ajustando a frequência. Através da estática, uma voz fraca emergiu. Não deveria ter aberto. Quem está aí? Identifique-se, Pedro respondeu, tentando manter a voz firme. Dolores, enfermeira. Dolores, tentei contê-lo. Pedro gelou. Dolores Sampaio, a enfermeira-chefe, havia morrido no hospício 5 anos atrás, nunca tendo se recuperado do estado catatônico. Dolores, o que aconteceu aqui? O que é o homem sem rosto? A estática aumentou, e através dela, gritos distantes podiam ser ouvidos. Então, clara, como se estivesse ao seu lado, a voz de Dolores. Ele não é deste mundo. Veio através do paciente 0. João Silva não era seu nome verdadeiro. Era um ocultista. Infectou-se propositalmente com algo antigo, algo que usa doenças como portal. Quando morreu, ele se tornou a porta. E na hora de sua morte, 2:47, ele deixou entrar o ceifador sem face. As luzes de emergência do hospital, que não deveriam funcionar após 15 anos, de repente se acenderam, banhando tudo em vermelho. Pedro ouviu passos no corredor. Não de uma pessoa, mas de dezenas, talvez centenas, todos marchando em sincronia. Corra! A voz de Dolores gritou através do dispositivo. Ele está reunindo os mortos. Todos que morreram aqui pertencem a ele agora. Corra! Pedro não precisou ouvir 2 vezes. Correu para o corredor, mas parou em choque. Figuras translúcidas enchiam o espaço. Pacientes em batas hospitalares, médicos em jalecos, enfermeiras em uniformes antigos. Todos sem rosto, apenas superfícies lisas onde os rostos deveriam estar. E todos viraram essas superfícies vazias em sua direção. Correu na direção oposta, subindo as escadas para o 3º andar. Erro. Este era o andar onde as 47 mortes haviam ocorrido. As portas das salas batiam freneticamente, como se algo tentasse sair de cada uma. No final do corredor, uma figura se materializou. Era alto, vestido com um terno médico antigo, mas onde deveria haver um rosto, havia apenas um vazio que parecia sugar a luz ao redor. O ceifador sem face. Quando ele ergueu a mão, Pedro sentiu algo puxando sua própria face, como se tentasse arrancá-la. Desesperado, Pedro lembrou dos símbolos na sala 213. Símbolos de contenção. Com tremenda força de vontade, virou-se e correu de volta. Os mortos, sem rosto, se afastando de seu caminho, como se tivessem medo de algo. Chegou à sala e começou a redesenhar os símbolos borrados com seu próprio sangue, cortando a palma da mão com um caco de vidro. Conforme completava cada símbolo, os gritos ao redor ficavam mais altos. O ceifador apareceu na porta, mas não conseguia entrar. Os símbolos criavam uma barreira. Mas Pedro estava preso. Dolores, ele chamou no dispositivo. Como eu saio? Você precisa selar ele novamente. O corpo de João Silva, o paciente 0, está no necrotério do subsolo. Queime-o com sal e ferro. É a âncora dele neste mundo. Pedro olhou para o ceifador parado na porta, depois para a janela. 3º andar. Seria uma queda de pelo menos 10 metros. Mas ficar significava esperar até os símbolos perderem força. Tomou sua decisão. Correu para a janela e pulou. A queda foi brutal, mas os arbustos amorteceram parcialmente o impacto. Com o tornozelo torcido, Pedro mancou até uma entrada lateral que levava ao subsolo. O necrotério era um pesadelo de metal enferrujado e azulejos manchados. As gavetas mortuárias estavam abertas, vazias, exceto uma, marcada com os mesmos símbolos de contenção. Dentro, o corpo de João Silva estava perfeitamente preservado, como se tivesse morrido ontem.
Seus olhos estavam abertos, completamente negros, e pareciam seguir Pedro enquanto ele despejava sal de um pacote de emergência que sempre carregava. Encontrou um maçarico antigo em uma sala de manutenção adjacente. Quando as chamas tocaram o corpo, um grito inumano reverberou por todo o hospital. As paredes tremeram, o teto começou a rachar. Pedro correu, o prédio desmoronando atrás dele. Conseguiu chegar à van no momento em que o terceiro andar, a ala de isolamento, colapsava sobre si mesma. Dirigiu sem parar até o centro da cidade, só então percebendo que havia gravado tudo. Quando revisou a gravação, descobriu algo aterrorizante. Em cada frame onde o ceifador aparecia, um rosto diferente podia ser visto no vazio. Os rostos de todas as suas vítimas, presos eternamente em sua não-face. Pedro nunca publicou o vídeo completo. Postou apenas uma versão editada com a advertência: alguns lugares são abandonados por boas razões. O Hospital São Lázaro não está vazio. Está cheio demais. 3 meses depois, Pedro recebeu uma encomenda sem remetente. Dentro, uma foto antiga do Hospital São Lázaro em seus primeiros dias. No verso escrito com caligrafia familiar: obrigada por me libertar, Dolores. Mas havia algo mais. Na foto, entre os médicos e enfermeiras sorridentes da inauguração, havia uma figura no fundo, alta de terno médico, o rosto borrado pela idade da foto. Ou talvez nunca tivesse tido um rosto. Pedro queimou a foto imediatamente. Algumas portas, uma vez abertas, nunca podem ser completamente fechadas. E alguns segredos são pesados demais para serem carregados sozinhos. Ele desistiu das investigações paranormais, tornou-se professor de educação física e nunca mais passou perto de hospitais abandonados. Mas às 2h47 de cada manhã, acorda em suor frio, jurando ouvir 47 vozes gritando em uníssono. E no espelho do banheiro, por uma fração de segundo, vê seu próprio rosto começando a desaparecer. Segundo o conto, a herança dos Moreira quando Carolina recebeu a carta do advogado informando. Sobre a herança, ela nem sabia que tinha uma tia-avó. Aparentemente, Benedita Moreira havia morrido aos 97 anos, sozinha em sua fazenda no interior de Minas Gerais, deixando a propriedade para a única parente viva, Carolina, uma designer gráfica de 28 anos, que mal conhecia a própria história familiar. A fazenda Moreira ficava a 3 horas de Belo Horizonte, no fim de uma estrada de terra que parecia não ter sido usada em décadas. Carolina dirigiu sozinha, ignorando os avisos de sua mãe sobre não mexer com o passado e as súplicas para que vendesse a propriedade sem nem visitá-la. A casa principal era uma construção colonial imponente, com paredes de taipa de 3 séculos, que haviam sobrevivido ao tempo com dignidade austera. O advogado, Sr. Mendes, a esperava na varanda, um homem magro e nervoso que parecia ansioso para partir. Senhorita Carolina, aqui estão as chaves. Todos os documentos estão em ordem. A propriedade inclui a casa principal, o celeiro, o antigo engenho e o mausoléu familiar. Mausoléu? Sim, nos fundos da propriedade. Sua família é uma das mais antigas da região. Os Moreira estão enterrados aqui há gerações. Ele hesitou. Sua tia deixou instruções específicas sobre o mausoléu. Está tudo nesta carta, para ser aberta apenas por você. Após o advogado partir apressadamente, Carolina explorou a casa. Estava mobiliada com peças antigas, mas bem preservadas, como se congelada no tempo. Fotografias em preto e branco decoravam as paredes. Gerações de Moreiras com expressões severas, todos compartilhando os mesmos olhos escuros e maçãs do rosto proeminentes que Carolina via em seu próprio reflexo. No escritório, encontrou diários e documentos datando de 1824. A história da família era de prosperidade construída sobre o café e algo mais. Os registros ficavam vagos quando mencionavam os acordos necessários e o preço da prosperidade. Ao anoitecer, Carolina abriu a carta de Benedita.
A caligrafia trêmula dizia: querida Carolina, se está lendo isto, o fardo agora é seu. Nossa família carrega uma maldição há 7 gerações. Em 1824, nosso ancestral Augusto Moreira fez um pacto para salvar a fazenda da ruína. O preço: a cada geração, um Moreira deve servir como guardião, impedindo que aquilo que está selado no mausoléu escape. Você é a última. Se não aceitar o papel, a maldição se espalhará além de nossa linhagem. As instruções estão no diário vermelho, na gaveta secreta da escrivaninha. Que Deus tenha piedade de sua alma. Benedita. Carolina encontrou o diário vermelho exatamente onde indicado. As páginas detalhavam um ritual complexo que deveria ser realizado toda lua nova. Ingredientes específicos, palavras em uma língua que ela não reconhecia e um aviso repetido obsessivamente. Nunca entre no mausoléu após o pôr do sol. Nunca olhe diretamente para o selo. Nunca, jamais derrame sangue sobre a terra consagrada. Cética, mas curiosa, Carolina decidiu visitar o mausoléu. Ainda era dia, o sol forte dissipando qualquer atmosfera sinistra. A construção era de pedra maciça, com uma única entrada selada por uma porta de ferro trabalhado. Símbolos estranhos estavam gravados em toda a superfície, e correntes enferrujadas a mantinham fechada. Mas as correntes estavam rompidas. A porta estava entreaberta. Carolina empurrou-a com cuidado. O interior era escuro, úmido, com nichos nas paredes contendo caixões antigos. No centro, uma escada em espiral descia para as profundezas. E no chão, ao redor da escada, um círculo de símbolos idênticos aos da porta. Mas vários estavam raspados, danificados. Um som veio de baixo, como respiração, mas ritmada demais para ser natural. Carolina desceu usando a lanterna do celular. A câmara inferior era vasta, muito maior do que o mausoléu acima sugeria. No centro, um sarcófago de pedra negra, coberto por correntes que brilhavam levemente, mesmo na escuridão. O selo no topo estava rachado, e algo dentro estava se movendo. Carolina recuou, mas tropeçou caindo de joelhos. Sua mão se cortou em uma pedra afiada, e gotas de sangue caíram no chão. Instantaneamente, os símbolos ao redor do sarcófago começaram a brilhar em vermelho, e a tampa começou a se mover. Ela correu, subindo as escadas em pânico, atravessando a porta e correndo de volta para a casa. Trancou-se no escritório e voltou ao diário vermelho, procurando desesperadamente informações sobre como reconter o que quer que estivesse no sarcófago. Encontrou. Se o selo for quebrado com sangue Moreira, apenas sangue Moreira pode refazê-lo. Mas o preço duplica a cada geração. Augusto deu sua juventude, seu filho a sanidade, seu neto a capacidade de amar. E assim por diante. O que Benedita havia dado? Carolina procurou nos diários pessoais da tia-avó e descobriu: Benedita havia sacrificado suas memórias. Cada vez que realizava o ritual de contenção, perdia anos de lembranças. Por isso morreu sozinha, sem reconhecer ninguém, presa em um presente eterno sem passado. Um bater na porta interrompeu sua leitura. Não na porta da casa, na porta do escritório. Do lado de dentro da casa, Carolina, uma voz chamou. Era sua própria voz, mas distorcida, como se falada através de água. Carolina Moreira, última do sangue. Venha cumprir o acordo. A maçaneta girou. Carolina havia trancado a porta, mas ela se abriu mesmo assim. O que entrou não tinha forma definida. Era sombra sólida com vagos contornos humanoides. Mas os olhos eram todos os olhos de todos os Moreiras que já viveram. Dezenas deles, observando-a de dentro da escuridão. 7 gerações se passaram. A coisa disse: o acordo está completo. Liberdade foi prometida após 7 guardiões. Você é a 7ª. Carolina entendeu o erro de seus ancestrais. Eles haviam feito um acordo para aprisionar esta entidade, mas acordos funcionam nos 2 sentidos. Após 7 gerações de serviço, a criatura tinha direito à liberdade. E se eu me recusar,
A criatura riu, um som como vidro quebrando. Então tomo o que é meu por direito. Cada alma moreira que já viveu está ligada a mim pelo sangue. Todas voltarão como minhas servas. Carolina viu as fotografias nas paredes começarem a se mover. Os rostos de seus ancestrais viravam em sua direção, bocas se abrindo em gritos silenciosos. Mas Carolina era da geração digital, acostumada a encontrar brechas em contratos. O acordo foi por 7 guardiões Moreira, mas não especifica que devem ser diferentes pessoas. A criatura pausou. Carolina continuou. Eu posso ser os 7 guardiões. Me voluntário para servir 7 vezes. Impossível. Você não viveria tanto. Não no tempo linear, Carolina disse, lembrando de algo que lera no diário de Augusto sobre a natureza do mausoléu. Mas o mausoléu existe parcialmente fora do tempo normal. É por isso que é maior por dentro. Se eu realizar o ritual lá dentro, posso servir 7 mandatos simultaneamente. A criatura considerou. E o preço? 7 preços em um só corpo a destruiriam, ou me transformariam em algo capaz de contê-lo permanentemente. Era um blefe, mas Carolina apostou que a criatura, após séculos de prisão, estava impaciente demais para questionar profundamente. Aceito, a criatura disse. Mas se falhar, não apenas os Moreira, mas cada alma em 100 quilômetros se tornará minha. Carolina pegou o diário vermelho e os materiais do ritual. Voltou ao mausoléu quando a lua nova surgiu no céu. A criatura a seguiu, ansiosa para testemunhar sua libertação ou sua vitória ampliada. No centro da câmara inferior, Carolina começou o ritual. Mas em vez de recitar as palavras de contenção, ela as inverteu, mudando cada frase de aprisionamento para uma de ligação. Não estava aprisionando a criatura, estava se fundindo com ela. A criatura percebeu tarde demais. O que você está fazendo? Minha família a aprisionou por ganância. O a libertarei, tornando-me sua prisão viva. Não será mais prisioneira, será parte de mim, e eu parte de você. Nem livre, nem presa. Existindo mais contida. O ritual culminou com Carolina cortando a palma da mão e pressionando-a contra o selo rachado. A dor foi indescritível. 7 gerações de sofrimento fluindo através dela. Juventude, sanidade, amor, memória, esperança, identidade e, finalmente, humanidade. Ela sentiu cada perda, mas também ganhou algo. O poder acumulado de 7 gerações de guardiões. Quando o ritual terminou, Carolina não era mais totalmente humana. Nem a criatura era totalmente sombra. Elas haviam se tornado algo novo. Uma guardiã eterna, nem viva nem morta. Presa entre os mundos, mas com propósito renovado. A fazenda continua de pé. Ocasionalmente, curiosos aparecem atraídos por histórias de assombrações. São recebidos por uma mulher jovem, que diz ser a caseira, sempre sozinha. Sempre sorrindo com um sorriso que não alcança seus olhos. Olhos que passava mais tempo conversando com máquinas do que com pessoas. Foi por isso que não estranhou quando recebeu um convite beta para testar um novo app chamado Necrobit, uma plataforma que prometia conectar diferentes planos de existência através de algoritmos quânticos. O e-mail parecia legítimo, vindo de uma empresa chamada Eternal Systems, com sede em Singapura. Gabriel, sempre curioso sobre novas tecnologias, baixou o app em seu smartphone pessoal. A interface era minimalista. Fundo negro com texto verde fosforescente, lembrando os terminais antigos que ele adorava. A tela inicial tinha apenas 3 opções: conexão randômica, busca direcionada, modo âncora intrigado. Gabriel escolheu conexão randômica. A tela piscou e uma interface de chat apareceu. Uma mensagem surgiu. Usuário 7891 conectado. Gabriel digitou: Olá, teste de conexão. A resposta veio instantaneamente. Faz tanto tempo desde a última conversa. Você consegue me ver? É um chat de texto. Não há vídeo. Não importa. Você está vivo. Isso é o suficiente. Faz 3 anos desde minha última conversa. Gabriel achou que era algum tipo de RPG ou ARG, jogo de realidade alternativa. Decidiu jogar junto.
Onde você está? Latitude 23.005 em Guessinzo 5. Longitude 46.633. Mas não no seu plano. Gabriel gelou. Essas eram as coordenadas exatas de seu apartamento. Como você sabe minha localização? Estou no mesmo lugar, apenas deslocado. Morri aqui. Apartamento 1408. Overdose em 2019. Meu nome era... Miguel. Gabriel morava no apartamento 1408. Verificou rapidamente os registros online do prédio. De fato, um Miguel Santos havia morrido de overdose no apartamento em 2019, antes de Gabriel se mudar. O blood drenado de seu rosto. Isso não é possível. O app cria uma ponte. Algoritmos quânticos exploram a sobreposição de estados. Vivo-morto são apenas estados quânticos diferentes da mesma realidade. Você não leu os termos de uso? Gabriel não havia lido. Nunca lia. Abriu agora e encontrou páginas de jargão técnico, mas algumas frases se destacaram. Comunicação entre estados quânticos de consciência. Usuário aceita riscos de contaminação ontológica. A empresa não se responsabiliza por alterações na realidade local. Decidiu desinstalar o app imediatamente. Mas quando tentou, uma mensagem apareceu. Conexão ativa não pode ser terminada unilateralmente. Ambos os usuários devem concordar. Miguel, preciso desconectar. Por favor, não. Você não entende a solidão deste lugar. É vazio, mas cheio de ecos. Posso ouvir todos que já morreram aqui, mas não consigo alcançá-los. Você é minha primeira conexão real. Contra seu melhor julgamento, Gabriel continuou conversando. Miguel contou sobre